Eu gostaria de direcionar a pergunta agora ao professor Bruno. E, na verdade, a pergunta é a pergunta da mesa. O professor tem experiências nos seminários, dialoga com pessoas de várias denominações, já visitou várias igrejas e já participou de vários cultos. Pensando nesse trajeto, quais de fato seriam os grandes, eu não queria usar a palavra erro, mas os grandes excessos, exageros, fora do que não é aceitável nesse processo de cultos, levando em consideração tudo que a gente já discutiu sobre princípio regulador, do que pode e do que não pode, mas de todo esse processo de culto, o que é que você tem visto? Na verdade, o que é que você tem para falar a respeito desses aspectos de adoração dentro das igrejas de maneira geral? Muito bem, graça e paz, irmãos. Então, eu quero abordar a questão da adoração não como ligada à música, mas como serviço de todos os crentes. Então, tudo que o cristão faz é adoração a Deus. E porque deve ser para a glória de Deus. Então, dentro disso, há o culto, que tem lugar e hora marcado para acontecer, como aqui, é um culto, mas vai acabar daqui a pouco, porque a gente vai para casa, vai almoçar, mas a adoração não acaba. Então, culto é quando há reunião, adoração não. É desde que quando Jesus nos salvou e nunca vai ter fim, tá bom? Então, eu quero abordar da perspectiva de adoração, de maneira geral. Então, elaborei aqui 6 questões, que vou ter que falar cada um em 1 minuto. Vamos lá. Então, primeiro eu tenho visto o seguinte, que a igreja não tem observado a própria igreja do jeito que Deus observa. Então, geralmente, quando se fala nisso, Manu, quais são os erros, os excessos, é só pancada. Então, eu faço um exercício quando eu explico, dou aula de 1 aos Coríntios, por exemplo. Na primeira aula eu digo assim, por favor, alunos, digam as características da igreja em Corinto. E o povo só fala os defeitos. Eu digo, então vamos ver como Deus vê a sua igreja. E nos primeiros 9 versículos da carta, Deus faz 13 elogios àquela igreja. É a igreja de Deus, é a igreja apostólica, é a igreja que foi santificada, é a igreja que tem todos os dons, que é a igreja que aguarda a revelação de Jesus, que é a segunda vinda. Então, um equívoco, um excesso, é ver só defeito na igreja. E geralmente quem fala isso, ou os pregadores que falam isso, se colocam acima do bem e do mal. Então a igreja está toda errada, quem está certo? Ele. O cara vai pregar sobre Paulo lá naquela passagem em Filipenses. Não sei se vou, não sei se fico. Aí ele pergunta, quem aqui quer ir agora? Aí ninguém quer ir, só ele quer, porque ele é o herói da igreja, entendeu? Então eu vejo que esse é um grande equívoco. E aí surge nomenclaturas, expressões que não condizem com o evangelho. Por exemplo, voltemos ao evangelho. Voltemos quem, cara pálida? A igreja sempre esteve no evangelho, com erros ou com acertos, somos de Deus, tá? A igreja não é mais a noiva, é a prostituta. Meu Deus, isso é uma blasfêmia, entendeu? Deus trata a sua igreja com todo o respeito do mundo. Então a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, fala que nós somos pecadores algumas vezes. No Pai Nosso, né, perdoa as nossas ofensas. Paulo em Romanos 7, ele diz que é pecador, o bem que quero fazer não faço, só faço o que não presta. 1 João diz isso, que nós temos pecado. E também Tiago no capítulo 4. Só essas vezes. E por 42 vezes a igreja é chamada de santos no Novo Testamento, sempre no plural, porque não existe santo sozinho, a gente precisa uns dos outros. Então esse é um primeiro erro que eu vejo, tá? É colocar culpa excessiva na igreja de Deus. Não é assim. A igreja é de Deus, a igreja é santa, tem erros, mas é de Deus. Segundo lugar, oferecer críticas, mas nunca oferecer soluções. Isso é muito fácil, né? E geralmente demonstra a imaturidade. E eu quero bater forte aqui na liderança, porque geralmente somos nós que acabamos de uma maneira ou de outra, por bem ou por mal, fazendo a mente ou dando nossa opinião, né? Então é só isso. A igreja está errada nisso, a igreja não presta, o louvor não presta, o louvor é antropocêntrico, não sei o que. Como é que a gente faz para consertar? Não tem solução.
é só pancada. Esse é outro erro. Tem que apontar os erros, tem que confrontar o pecado, mas tem que oferecer soluções. Só falar não resolve, só falar não é bíblico. Os profetas e os apóstolos julgavam o erro, criticavam, mas diziam, vamos caminhar por aqui. Terceiro lugar, partidarismo extremo. A igreja está polarizada no Brasil, de maneira que se eu dou uma opinião, eu digo, não, mas você não pode falar isso, você não é calvinista, você não vai para o céu, ou você não é arminiano, você também não vai. Totalmente polarizado. Então, particularmente, algumas pessoas, eu me sinto ofendido quando alguns dizem assim, eu vou em algum lugar e aí o cara diz assim, parabéns, você está escrevendo, eu vi seu livro, só te falta uma coisa. Eu digo, falta muita coisa. O que é que você está pensando? Falta você virar calvinista. Sinceramente, isso é uma grande ofensa. Parece que para ser cristão tem que ser de uma linha A ou de uma linha B. E não é assim. Jesus morreu para tirar os nossos pecados. Não foi Calvino, não foi Armínio, não foi Bruno, Bartô, nem ninguém. Entendeu? A igreja é de Deus, a igreja está muito polarizada. Quarto lugar, o culto à personalidade e à autoridade dos famosos. Então a gente critica os neopentecostais porque fazem culto à personalidade. Lá na Igreja Mundial tem a foto na frente do apóstolo Valdemiro. Na Igreja da Graça tem a foto do R.R. Soares. Na Edir Macedo não precisa, porque ele tem a televisão já para fazer isso. Mas nós que dizemos ser crentes verdadeiros, certos, a gente cultua a personalidade de pastores famosos. Então se eu dou a minha opinião aqui, daqui a pouco vem um e diz, quem você pensa que é? Porque o doutor fulano de tal disse isso e aquilo outro. Problema dele. Ele é Deus por acaso? Entendeu? Então eu enfrento isso diariamente em sala de aula, Manu. Eu digo, olha, eu vou de propósito, coloco o dedo na ferida e ainda faço assim, que é para doer mais. Eu digo, olha, Hernandes Dias Lopes, a quem eu admiro muito, cometeu esse erro aqui. Blasfêmia! Ele cometeu um erro de pregação. Parece que eu critiquei Jesus. Parece que eu disse, a Trindade não existe. Então nós somos profundamente voltados para isso. Estamos no momento, ao culto à personalidade, como se os pastores famosos fossem melhores do que os pastores anônimos. Não. Seu Zé está pregando em algum sítio aí agora, debaixo desse sol, glorificando o nome de Jesus. E talvez o galardão dele seja maior do que o nosso. Deus não vê como o homem vê. Graças a Deus por isso. Quinto lugar, contextualização. Então, é muito bom e eu recomendo realmente a leitura de literatura que tem se perpetuado. Se o livro está sendo vendido e lido, Bartô, há 500 anos, a gente tem que ler, concordando ou não. Mas a gente não pode ficar só no século XVI, lendo os reformadores. Porque a igreja de hoje precisa de outras respostas. A época dos reformadores é uma época sem WhatsApp, por incrível que pareça, tá bom? É uma época sem energia elétrica, sem luz elétrica. É uma época que não tinha computadores. E é uma época onde não havia tantos estudos bíblicos e tanta literatura para a gente nos aprofundar. Então a gente precisa fazer a contextualização. Fulano de tal disse no século XIII, serviu para ele lá, não sei se serve para hoje. Por último, nós, de maneira geral, crentes e não crentes, mas já que estamos falando só dos crentes, só da adoração, no Brasil nós damos opiniões demais, mas temos estudos de menos. Então, poucas pessoas têm se dedicado ao estudo bíblico, lendo não somente as escrituras, mas estudando comentários bíblicos. Então nós temos pessoas que dizem, eu tenho minha própria opinião, mas não importa se a nossa opinião é original, importa se ela está certa. A sua opinião está embasada na Bíblia, é isso que vale. Então eu acredito que todo o povo de Deus deve opinar, porque a Bíblia foi entregue ao povo de Deus. A Bíblia não é um livro de teologia, a Bíblia está muito acima disso. A Bíblia é a palavra de Deus, todos têm o direito de opinar, contanto que todos leiam a Bíblia e a conheçam.
de maneira geral, é isso que eu tenho observado. Tá bom?